Será que vale a pena investir em placas de energia solar em 2024? Esse vai ser o tema do nosso podcast, da nossa entrevista. Hoje eu estou com meu grande amigo Fábio Henrique da Silva, empresário, um cara que eu tive a honra de poder ajudá-lo numa mentoria de 6 meses, né, Fábio? Acho que foi ano passado. E agora, Sim. mais uma vez, estou tendo a honra de entrevistar. Ele é um especialista em energia solar, ele ajuda muitas casas, muitas empresas. E como eu sou um leigo, já vou falar desde o início, eu não entendo quase nada, tá? Eu entendo muito pouco. As minhas perguntas vão ser de pessoa leiga. Sim. E eu vou te fazer todo tipo de pergunta para realmente conscientizar se vale a pena ou não, sendo que você é dessa área, né? Sim. Eu sei que você é muito honesto, muito sincero com as suas Perfeito. respostas. Vamos lá. Primeiramente, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado por estar aqui junto com a gente. Obrigado eu pela oportunidade de estar aqui e falando um pouco dessa questão energética que vem crescendo muito ao mercado hoje e ainda assim em 2024. Ao longo dos anos veio se crescendo exponencialmente. Hoje estamos em terceira potência mundial hoje de importação de produtos fotovoltaicos e crescente usinas. E hoje estamos aqui prestando aqui alguns esclarecimentos quanto a questões aí de muitas dúvidas hoje também em relação a pessoas, como você diz, leigas hoje no mercado, existe bastante. Mas é um mercado que vem crescendo exponencialmente, como disse, e isso tem impactado bastante o meu interesse em relação a novas tecnologias, método de instalação, equipamentos de fixação. Hoje a gente tem batido bastante em termos de materiais de qualidade, em alumínio, inox. E o mercado vem, sim, crescendo muito em 2024 em relação à nova Lei 14.300, onde foi aí cogitado uma taxação do sol, que na realidade não é bem isso, mas aí os vendedores que focaram bastante nesse ditado popular aí para vender um pouco mais aí. Mas tudo bem, vamos esclarecer hoje bastante dúvidas, e uma dessas que você já inicialmente comentou em relação ao crescimento, vale a pena a energia em 2024. Lógico, claramente posso dizer isso de peito aberto, que o custo-benefício hoje está muito rápido. Então hoje o retorno, o feedback hoje está muito rápido em relação a antigamente. Antigamente não era qualquer instalação que se via energia solar, por se tratar de um custo muito alto. Hoje, muito fácil. Hoje, casas muito pequenas, simples, conseguem fazer um financiamento hoje, em relação a uma instalação hoje, começando os kits a partir de R$ 6.500. Caraca, não sabia disso não. Para uma necessidade já inicial hoje, uma casa convencional. Claro que vai mudar muito de perfil de cada morador, de cada equipamentos instalados em cada residência. Então, hoje varia muito. Mas, sim, energia solar hoje é um grande investimento. Tanto é que nós também estamos investindo muito nessa parte também, até da minha própria empresa. Estamos investindo muito. Ô, Fábio, você falou um negócio que eu não sabia. O Brasil hoje está em terceiro lugar no mundo. Se não já passou hoje por um segundo ou primeiro, tá? Isso é pesquisa recente aí no final de 2023. Mas esse ano começou bombando. 2024 tá muito melhor do que 2023. Porque quando sancionou essa lei 14.300, que taxação do sol, aquilo e tal. O que é essa questão da taxação do sol? A partir de janeiro de 2023, quem foi homologado a partir de 7 de janeiro de 2023... caiu na famosa taxação do sol, que na realidade é um aumento de custo, que nós já pagávamos isso no Fio B. Nós já pagávamos isso, todo mundo ainda paga isso hoje. Só que quem adquiriu energia solar a partir de 2023, foi homologado na sua concessionária, começou a ter um custo adicional, e isso vai adicionando custos até 2045. 2028 vai ser o pico. E em 2045, quem não pagava, vai pagar também. Mas, a princípio, até 2028. O que acontece? Anualmente, foi determinado uma porcentagem, e isso vai ser cobrado de cada microgerador, né? Dentro da mini ou da microgeração. Então, esse custo nós já pagávamos, que é o TUSD. Hoje, todas as tarifas, né, que você observar nas faturas, tem lá consumo TE, consumo TUSD. Esse consumo TUSD, ele é cobrado de todas as instalações. Quem passou em 2023 a adquirir a microgeração, então o TUSD, ele é abatido quando você injeta energia um valor menor. Esse valor menor é muito pequeno. E ainda assim, pelo investimento, não se compara com o lucro, o benefício que você tem instalando a energia solar.
Tá. Então é top essa questão. Imposto, não sei o que lá mais. Não, a gente super indica e comprova com os dados, que eu também hoje sou microgerador também da Lei 14.300, onde eu compartilho energia. Eu tenho instalação e eu compartilho para algumas outras unidades. E isso quer dizer, é o comércio, eu vendo a energia. Então, ainda assim, no meu ponto de instalador, no meu ponto de vendedor, é um excelente negócio. Pera aí, nós vamos entrar nesse assunto aí, porque isso me Sim. interessa bastante. Sim. Legal. Todas as tecnologias, eu tô anotando aqui, porque a entrevista é assim, a gente vai construindo a narrativa e as perguntas durante a própria entrevista. Sim. Você falou que todas as placas são importação, vem tudo da China. Sim, hoje 100% das matéria-prima, hoje aqui a matéria-prima, eles falam que produz no Brasil, mas na verdade a matéria-prima é chinesa. E são montados aqui no Brasil. Então aqui no São Brasil... montados, vem todos montados de lá, chega aqui ele monta. Quem fala que monta no Brasil. Mas na realidade não é fabricado no Brasil, ele é montado. Tá bom. Aí ele é fabricado na China, porém aí aqui é feito o manuseio com os equipamentos onde saem os produtos fotovoltaicos. Intelbras, algumas empresas que falam assim, mas é fabricante aqui no Brasil. Não, eles têm uma montagem, uma linha de montagem no Brasil, aonde eles conseguem montar os produtos aqui. Mas aí eles colocam a marca deles, assim como outras empresas também importam. E eles colocam a marca deles também. E obviamente é uma pergunta óbvia, mas precisa ser dito também, porque até o óbvio precisa ser dito. Existem diferentes qualidades de placas. Sim. Por isso que o cara consegue pagar mais barato, talvez, num orçamento total, do que um outro projeto que ficou num preço muito superior, também por causa da qualidade da placa. Tem também. E o que isso impacta a qualidade da placa? Impacta um exemplo. A pessoa tem um sistema fotovoltaico com um inversor. Esse sistema fotovoltaico, ele tem ali um parâmetro que ele trabalha. Esses parâmetros funcionam com tensão, corrente. Então, o que acontece? Quando você tem placas de maior potência, você não pode colocar na mesma string em série, nas mesmas ligações. Não pode colocar onde? String. As mesmas ligações. Por exemplo, você tem 10 placas em séries ligadas. Aí você vai colocar mais 2, mais 3. Você não pode colocar placas de potência diferente. Se você colocar placas maiores, elas vão trabalhar conforme as potências menores. Então, você tem uma perca por ali. Diminui ele nivela para baixo. Isso. Então, não é indicado. Se não estiver encontrando mais esses módulos, tem que tentar o mais próximo possível por questão de perca por capital, por investimento. Mas não que isso é um retorno que não compense, vamos dizer. O retorno é viável com o tempo. Só que quanto mais diferente de potência, você tem essa perca. Porém, as placas atualmente, placa de 700, 750, placa de 665, bifacial, 700, 600, 655, 665, 670, existe uma gama de modos fotovoltaicos. Mas não existe uma placa que, por exemplo, essa placa eu não indico colocar, que o percentual, a eficiência dela é muito baixo. Não existe. Tá. Não existe. É que de acordo com a instalação, você pode estar indicando uma placa maior por um fato de espaço menor, porque as placas variam pouco tamanho e a eficiência muda muito. Por exemplo, antigamente eu tinha placas de 2 metros quadrados de 335 watts. Hoje nós temos placas de 700 com 2,58 metros quadrados. Então você tem o dobro de potência e eficiência, um parâmetro de 30%. De tamanho. Então, depende o local, depende a condição que vai ser instalado, você indica essas placas maiores. Tá. Eu penso assim, eu dando uma analisada na tecnologia de modo geral, a tecnologia ela tende a diminuir o tamanho e aumentar a potência. Né? Eu imagino que talvez vai chegar um momento que as coisas, aquele trambolho... Agora mesmo a gente está vendo esse lançamento do óculos, né, da Apple, aquele trambolho que o cara põe na mega tecnologia. Eu vi. O cara anda com aquele troço amarrado na cabeça aqui atrás. Meu irmão, isso aí, show de bola, tá legal, super tecnológico, mas assim, vendo esteticamente e pensando na questão de conforto mesmo, né? Sim. Mas enfim, legal. Deixa eu entender só, Fabião. Sim. Quando vamos supor, eu faço um projeto. Essa compra tua, que é importação, é on demand, ou seja, eu peço e você pede, ou você já tem estoque? Como é que funciona essa questão? A gente estamos trabalhando com estoque, já inicialmente, claro, não 200, 300 placas, módulos fotovoltaicos, mas a gente já tem alguns estoques, suporte e fixação, temos todos os tipos, já uma certa quantidade considerável para uma média instalação.
placas fotovoltaicas, tem algumas de 550, 570, que normalmente é o que está atual no mercado. As placas de 430, 450, 460 ainda estão encontrando, mas bem pouco oferecida no mercado. Então, o que tende a crescer? As placas modernas, as placas atualizadas. E as placas de 335 já não se encontram mais novas no mercado. É muito raro você encontrar hoje um fornecedor que ele tenha esse produto para atender os kits antigos, os anteriores. Então, o que a gente foca? Atualidade. Produtos de silício, produtos de alta qualidade, resistividade. Ixi, hoje a gente temos centenas de instalações onde nunca se houve uma placa trincada ou quebrada por uma chuva de granizo. E já tivemos vários índices. Isso no passado tinha bastante. Agora, recentemente, teve chuva de granizo e tal, mas nunca na nossa assim, história teve. Nem daquelas placas mais antigas. Não, nem delas. Então, mas a tecnologia vem melhorando isso também. A questão de danos externos, pedra, alguma coisa assim. Alguma pessoa pode jogar na instalação, às vezes um inimigo. Sim. Jogaria, por inveja. Né? Mas não tem se encontrado isso no mercado. Então, a qualidade em si, do módulo fotovoltaico melhorou muito, tanto a eficiência, tanto a questão da espessura das placas até diminuiu um pouco mais baixa. Hoje é entre 30 milímetros, hoje a espessura de uma placa solar de 700, 600, 665, 570, mas a eficiência mudou muito. Eficiência hoje é o principal foco. Eficiência é uma geração de confiança, hoje um material de qualidade. Então, a gente tem esse estoque desse produto. Então, se o cara fizer um projeto com você hoje, você consegue atender ele já? Sim. Mas, eu gostei, topei a proposta aqui, eu sei que você sempre faz aquela análise e tal. A gente vai falar sobre isso também. Faz uma análise, o cara topou, amanhã você instala. Você rapidamente. A gente não instala tão inicialmente, nem pelo fato da gente ter o material já, mas pelo fato de demorar um certo prazo. Porém, a gente tem que fazer a solicitação de microgeração. E se a gente encaminha toda a documentação para a concessionária vai analisar a instalação do cliente, vai analisar a potência a ser instalada. Se tiver tudo de acordo, eles vão aprovar o projeto. Aí a gente entra com uma solicitação de vistoria, onde a equipe técnica vai no local, vamos analisar. Não, a equipe da concessionária. Local, não necessariamente. Só que em qualquer concessionária hoje no Brasil. Funciona da seguinte forma. Então existe uma burocracia. Então, beleza, eu topei. E assim, galera, mais uma vez, repetindo aqui. Essas perguntas são de pessoas bem leigas. Eu acho importante isso, né? Porque talvez o cara que tá do outro lado ali, ele esteja no mesmo patamar que eu. Então, beleza, eu quero comprar uma energia solar. Você montou um projeto para mim, eu achei legal, o preço tá adequado, né? Deu aquela parcelada, a gente vai falar sobre isso também. Eu vi que pelo menos, mesmo que eu for fazer um empréstimo, por exemplo, vai valer a pena. Sim, né? Porque ótimo. eu vou ter tal. Aí, você topou tal. Aí existe uma parte burocrática ainda depois disso. Isso, a gente recolhe, né, os dados necessários para solicitação de microgeração, os dados da instalação para ver a carga instalada declarada na concessionária, que nós não podemos instalar uma carga maior do que ela tem declarado na concessionária. Então, a gente observa tudo isso, pega os dados do cliente, dado da unidade consumidora, se vai ter mais alguns dados de outra unidade que vão receber os créditos, ou seja, as beneficiárias, que, por exemplo, eu tenho 3 instalações, eu vou colocar numa principal e vou compartilhar para outras unidades minhas, unidades consumidoras, ou seja, as beneficiárias. Então, eu pego todos esses dados e anexo junto com a solicitação de microgeração. Aí, eu vou compartilhar, desde quando tiver tudo aprovado, tudo gerando, tudo bonitinho, vai compartilhar todo aquele excedente conforme a porcentagem que eu descrevi lá na solicitação de microgeração. Porque as pessoas acham assim, eu vou colocar energia solar, eu quero mandar 200 kW para o meu pai, para o meu irmão. Não é por quantidade de quilowatts, e sim excedente e porcentagem do excedente. Por exemplo, olha, eu coloquei aqui 600 kW, mas eu quero mandar, mas o meu consumo é 200, tá? Eu quero mandar mais 200 para mais 2 unidades consumidoras minhas. Meu irmão, meu pai e tal. Tudo bem, então funciona da seguinte forma. Eu vou tirar todo o meu consumo, a concessionária vai marcar no medidor novo, que é um bidirecional. Aí eu vou jogar 50% para uma unidade, 50%, já que eu quero mandar igual. Mas igual o quê? Do que sobrar. Se eu aumentar muito o consumo da instalação, o cliente aumentar muito o consumo da instalação, o que vai acontecer? Ele vai mandar menos energia. Então, hoje tem esse tipo de problema ainda. Pessoas leigas
Uhum. E o que acontece? A pessoa, não, vamos colocar na minha casa, e aí eu mando para tua casa. Perfeito, a tese em si tá tudo ok, mas na prática acontece o seguinte, que normalmente acontece, mas a gente tenta tirar isso ao máximo. Como e o quê? As pessoas, quando colocam energia solar, elas falam assim, não, eu só quero colocar mais um ar e o meu consumo é isso aqui mesmo, então não vai mudar. Aí uma pessoa que vai colocar junto com ela, um parente, aí coloca junto toda a energia num lugar. Vamos supor que cada um gasta 500 em média. Uhum. Aí um fala, não, eu quero colocar um ar. Não, então 600. Então eles dividem proporcionalmente igual, cada um paga um tanto lá do kit. Isso instalado Numa casa, numa só. residência, num local. O que acontece, Tadeu? Aí a pessoa acha que colocou energia solar, acabou, tá no céu. Não, agora eu tenho energia solar. Só que isso ela não viu lá atrás. Aí o que acontece? Ela consegue aumentar muito o consumo dela. E como eu falei, você só compartilha o excedente. E aí que tá o X da questão. Entendi. Você Por- só compartilha aquilo que sobrou. Se você pôs uma produção para 1.100, inicialmente falando, para 1.100, e o teu Hum. consumo, teoricamente, seria 600, que passaria para 600, era 500. Aí, em vez disso, você deu um deslize lá e consumiu 700. O que vai acontecer? Em vez de mandar 500 para outra pessoa que você comprou de sociedade, você vai mandar 400. Então, você vai pagar uma parcela pequena a mais por valor da tua energia. Só que quem recebe paga um valor maior. Ele é desvantajoso, ele é desmerecido. Não compensa. Não é que não compense, é que ele está sendo desfavorável. Tá. Porque não tá acordo tendo... inicial, né? Você fala no acordo inicial. Isso. Vamos comprar junto. Isso. E Então, os benefícios não vão ser iguais. hoje o que acontece? Hoje a gente já indica picar, ou seja, dividir. Compensa você colocar em 2 instalações. Tem muito mais benefício quando você gera e consome no local. É o que não é taxado, mesmo com a Lei 14.300, a simultaneidade. Simultaneidade, o que é? Você está gerando simultaneamente, consumindo a própria energia que você gera, não passando pelo medidor, porque você alimenta a tua instalação, e o excedente, o que o medidor enxerga, aquela corrente maior, vai para o medidor. Aí o medidor bidirecional, conforme mencionado lá atrás, que a concessionária vem e troca o seu medidor, onde ele passa a enxergar o que você injeta com a sua energia solar fotovoltaica e o que você consome, por exemplo, durante a noite. Um dia muito chuvoso, nublado, você tem lá 1, 2, 3 ar ligado, você tem a disponibilidade 24 horas da concessionária. Só que a simultaneidade, você já tem esse benefício. Quando você compartilha energia, o que acontece? A pessoa que está recebendo, ela consome toda a energia da concessionária. E aí vai vir um valor X de consumo. Vamos considerar que essa unidade recebeu todos os créditos que ela utilizou lá no consumo dela pelo medidor da concessionária. Aí a pessoa fala assim, mas eu consumi 500 e eu injetei 500. Aí a pessoa fala assim, não, beleza, então minha conta vai vir zerada? Não. O que acontece? Hoje, falando em concessionária local, Electro, o que acontece na energia? Ela cobra, um exemplo, 500 kW. A 92 centavos teu. Só que quando você vê lá energia injetada, aí você faz os cálculos com os impostos também, sai 82. Então, quanto mais você utiliza da concessionária, mesmo você injetando, mesmo você sobrando energia, você aumenta uma parcela do valor, da diferença entre um e outro. Você me entendeu? Eu injetei, por exemplo, 500 a 92, vai dar 460. Eu injetei 500 a 82, deu 410. Só aí deu R$50. Porém, não é só isso. Tem PIS, COFINS, iluminação pública e quando ainda, que hoje não existe, a famosa bandeira, adicional bandeira. Verde, amarelo, vermelho, enfim, roxa, preta. Então, o que acontece? Quem recebe os créditos, ele vamos dizer assim, menor beneficiado. Então, a gente indica, qual que vai ser hoje a intenção de você? Não, eu quero colocar na minha casa e compartilhar. Beleza, qual que é o consumo? É um consumo legal e tal, é isso. Vamos fazer o seguinte, hoje tem os microinversores. Em vez de você comprar 10 microinversor, 40 placas, você vai dividir, você compra o mesmo kit, porém, você compra 5 para uma unidade, 5 para outra unidade. Acabou. Entendi. Entendeu? A gente não pensa, por exemplo, na facilidade para nós e sim para o retorno para o cliente. Hoje, o que a gente preza muito? O real investimento do negócio. Facilidade, vamos colocar tudo num lugar só, você compartilha. Teoricamente, beleza, certo, os vendedores falam tudo assim, não, põe tudo no lugar, você compartilha. Cara, não é bem assim. Tá, vamos lá. Aí você trouxe uma questão importante.
de falar do vendedor em si, da energia fotovoltaica, Sim. e que às vezes não é especialista em fazer esses cálculos. Fala sobre a tua história, porque eu acredito que isso é muito importante também. Sim. A tua história, por que você foi mexer com isso? Ó, E por que você entende tanto disso hoje? sim. Né? Vai lá. Assim, ó. Já há 21 anos, eu já estou no ramo de comércio, eu já tenho uma empresa há 21 anos, e ao longo desse ano, consequentemente, a gente vem crescendo no mercado. Hoje a gente atende 14 cidades na região, numa distribuidora, onde eu cresci muito. Isso, questão empreendedorismo, pessoal, tudo. Então, o que acontece? Nós, a equipe, vem crescendo ao longo do tempo, com o desenvolvimento, com nova tecnologia, veículos, isso, método de trabalho Isso hoje. distribuidora. Isso, distribuidora. Há um certo tempo, né, eu vi que eu tinha potencial para mais. Uhum. Tinha facilidade para muitas coisas. E uma dessas coisas seria cálculos, matemática, uma questão que eu sempre gostei muito de facilidade. Uhum. Então, a minha base, desde pequeno, foi cálculos. Antigamente eu não usava calculadora. Era um papel assim, ó, e a gente escrevia. E depois a gente somava, passava um risco assim, ó, não esqueça, até hoje meu pai fazia um riscão assim, ó. E nós somava um por um lá, 4 mais 8 mais 3, tá, dá 22, 2 sobre 2. E a gente fazia assim. Então o que acontece? Com um certo tempo, eu falei assim, rapaz, eu vou fazer um curso de engenharia. Deus preparou, eu já tinha uma condição, já tinha uma estrutura, e eu comecei o curso de engenharia elétrica, porque eu gostava bastante da questão de iluminação, essa questão de transformador, rede. E cálculos também. Então, eu não pensava em trabalhar como manutenção de um poste, não, de maneira alguma. Eu quero ser engenheiro. Então, o curso é engenharia. Então, eu comecei. E ao longo desse Você curso... fez engenharia civil. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Isso. Então, foi 5 anos de estudo, onde eu já tinha uma empresa que tomava muito meu tempo, família, filho pequeno. Então, acaba sendo um pouco, assim, desgastante, porque eu saía tarde e levantava de madrugada. Então, isso foi 5 anos, foi bem difícil para mim, mas o meu intuito, o meu interesse despertou ali. Não pela facilidade de, quero ser um engenheiro, que eu vou ganhar muito dinheiro, não, mas por uma oportunidade a mais que eu seria capaz. Então, eu consegui concluir o curso, acabamos o curso e já tinha alguma intenção de abrir empresa, já na faculdade, com alguns amigos. Porém, eu já determinei na faculdade, já mais um amigo falou, não, vamos abrir uma empresa. Eu, na minha estrutura, consegui montar a empresa depois de 2 anos que acabamos a faculdade. Falou, não, agora nós vamos montar a nossa empresa. Então, eu entrei com a parte financeira e o amigo, que era o sócio na época, né, hoje já não é mais, mas é um grande parceiro, e ele entrou com a parte de serviço. Então, ele começou inicialmente. E aí, ao longo do tempo, a necessidade, eu fui, né, foi necessitando ali de eu estar próximo, muito serviço. Então, ali eu peguei interesse e eu vi que o negócio estava despertando interesse em mim. E eu via que aquilo tinha crescimento e eu fui investindo naquilo. Comecei a mudar a questão financeira, comecei a mudar a questão do caixa e a empresa começou a trabalhar sozinha. Com o tempo, começamos a fazer os estoques, tanto de materiais de fixação quanto de kit fotovoltaico, tanto com inversor pequeno, médio, grande e bastante micro. Hoje tem uma vasta procura por micro. Não é uma procura, quando a pessoa procura, a gente indica, porque os micro têm uma tecnologia totalmente diferente, uma eficiência, questão de monitoramento, enfim. Então, ao longo desses 5 anos que tem a empresa, que a empresa já está no mercado, eu cresci muito em relação a pesquisas, em relação à prática, campo. E a gente ir na campo, a gente vê muita coisa. Muitas coisas que assim, umas a gente surpreende por uma questão de a gente estar aprendendo e outra pelas barbaridades que a gente vê nas instalações, que infelizmente tem hora que dá quase vontade de chorar por tanta que é feita hoje. É muita coisa. Que tipo de erro que você vê mais comumente nessas instalações? Hoje, atualmente, o que acontece muito hoje, quando a gente somos acionados, que a gente também presta a questão do suporte, onde já instalaram energia solar e nos contratam. O que acontece? Hoje que a gente vê muito, placas mal posicionadas, placas com sombreamento, placas em lugares, inclinações opostas onde que seria o ideal e com um ajuste simples de inclinação, gastando pouco material, mas sim a pessoa não tem um conhecimento. Olha, aqui a inclinação é desfavorável. Então o que você faz? Faz um ajuste de inclinação. Onde a placa está para o sul, você faz um ajuste de inclinação. Nós trabalhamos com cantoneira de 3 milímetros em alumínio, parafuso de inox. Hoje a gente tem uma estrutura hoje para ajuste de inclinação que está
espetacular. Hoje nós temos tudo com facilidade, já os materiais preparados para facilitar o nosso trabalho. Uhum. E o que acontece? Aí a gente indica para o cliente numa visita. Ou seja, a questão da inclinação ela vai impactar muito na geração. Totalmente. Às vezes um pouquinho assim já Isso, impactou. questão de ângulo, tem a questão de ângulo, posição, se ela tá norte, leste, oeste, sudeste. É top. Hoje a gente manda muito, por isso que eu falo, a gente tem que fazer uma visita técnica no local. Sem uma visita técnica, eu não faço nenhum tipo de garantia. Uhum. Porque eu não garanto uma coisa que eu não tenho certeza. Quando eu tenho uma certeza, a gente vai na instalação, manda a equipe, faz uma visita técnica, a gente tem todos os parâmetros, desde o quadro de distribuição, paradão de entrada, se precisa ter uma melhoria de rede, em questão ao posicionamento do módulo. Você precisa de 10 placas, mas o telhado que você tem, 7 são favoráveis, 3 nós precisamos fazer o ajuste de inclinação. Aí eu vou calcular o ajuste de inclinação, a mão de obra, a eficiência que eu vou ter no kit como total, que tecnologia que eu vou oferecer para o cliente, e por último a gente entra em valor. Valor é a última coisa. A gente não quer focar em valor. Eu não estou aqui para fazer o mais barato. Eu estou aqui para atender a necessidade de cada cliente, que ele não vai ter problema com energia solar. O que hoje a gente vê muito no mercado. A pessoa coloca a energia solar e não tem o suporte, não tem o pós-venda, não tem o monitoramento, que é uma coisa simples. Hoje nós temos equipe que funciona hoje, que trabalha diariamente, assiduamente, todos os dias. Monitorando? Monitorando. Até instalações que nós não instalamos, nós prestamos suporte, porém é cobrado o monitoramento. Sim. Esse monitoramento é cobrado mensal. E como é que funciona esse monitoramento? O cara fica olhando lá, se tá gerando, como é que é? Então... Aí as pessoas falam assim, mas você vai cobrar esse valor só para poder estar olhando a produção? Não, você se engana. E isso é uma parte muito mais técnica do que você imagina, que é só pegar ali e olhar o aplicativo. O que vai acontecer? Se uma produção do cliente diminuiu, o que a gente vai olhar? Tensão, corrente, se estourou algum conector, se é inversor ou não, se tem alguma entrada zerada, tensão ou corrente. Então, nós observa tudo isso. Tá. E isso é o nosso trabalho. Legal. Não é simples só olhar no celular, isso é fácil, mas não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é muito mais técnico, muito mais profissional. Por isso que é cobrado. Quando chega no início do mês, a gente faz um balanço mensal. O que é esse balanço mensal? Um gráfico, assim, uma tabela com todas as instalações, do gráfico verde até vermelho. Então, nós sabemos o porquê que é diferente uma produção, a outra tá amarelinho, vermelho, laranjado. Por quê? São inclinações diferentes, um tem perca de produção, sendo que a mesma potência pico, mas nós criamos esse dado, essa tabela, onde inicialmente, todo mês, a gente faz um gráfico digitalizado com todos os dados de todas as instalações. Aí a gente tem uns parâmetros. A produção desse aqui caiu muito. O que está acontecendo? Aí a gente vai ver mais detalhado. Fulano, está acontecendo isso. Diariamente a gente liga para um cliente ou outro. O que acontece? Tá sem internet. Ele aparece desligado, offline. Aí a gente, na hora, o cliente, tá acontecendo isso e isso. Você está com um problema com a internet? Seu disjuntor desarmou, você está com um problema com energia? Aconteceu alguma coisa? Isso é constante. Caraca, é um monitoramento mesmo. Sim, né? É preventivo. Não é só olhar. Sim. Você entendeu? Onde nós instalamos energia solar, nós não cobramos um centavo pelo monitoramento, porque é o nosso papel como um bom empreendedor, no caso, com uma boa empresa de energia solar, nós prestamos esse suporte ao cliente, mais do que merecido. Porque nós cobramos aquilo que está dentro do nosso orçamento, entregando um produto desse. Tipo assim, um monitoramento de qualidade, um contrato. Quando a gente fecha o negócio, a gente fecha um contrato. Esse contrato ele tem garantia de módulos, garantia de placa, garantia de mão de obra de instalação, eficiência, produção média anual do kit, média mensal. Por exemplo, é 480 média anual, tá? Então tem mês que vai gerar 550, 600, e mês vai gerar 480, 500, sempre sobrando, porque nós já tem todos os parâmetros. Nós já sabemos a condição que vai ser instalada e nós sabemos a potência que vai ser instalada. Cara, só se for muito ruim de serviço para você fazer um negócio errado. Entendi. Então, nós temos todos os parâmetros na mão para a gente atender a necessidade do cliente e nós não ter problema em nenhuma das ocasiões. Uma dúvida que muitas pessoas têm, leigamente, é: se eu colocar, então, energia solar na minha casa, a minha conta vem zerada. Eu não pago mais energia solar. Não é isso que acontece. Não, de maneira alguma. Então tá, explica aí. Funciona da seguinte forma. Quando você coloca a energia solar, como você vai fazer parte da microgeração,
Então você tem ali aquela produção simultaneamente sendo consumida no local. Por exemplo, você tem lá um freezer, você tem uma geladeira, de repente 2 ar ligado lá durante o dia. Então quer dizer que você tinha um consumo antes da energia solar, 600 kW. Você coloca energia solar. Então da concessionária você vai diminuir bastante. Quando é residência, tem um índice que a gente calcula, por exemplo, a residência média é 60%. Quer dizer que ela consumia 600 e aí ela vai consumir agora só 60%. Porque hoje, o que acontece nas residências? O maior consumo é à noite. Então, durante a noite você não está produzindo. Mas durante o dia você liga aí, sábado, domingo, um feriado, ou às vezes tem uma criança em casa, liga o ar-condicionado. Então, você passa a consumir bem energia durante o dia. Só que o teu consumo, que era 600, passa, por exemplo, a 480, 450, 400. Tá. Aí tem aquela questão, você usou 400 agora com energia solar, 400 a 92. E aí, considerando que você produziu até mais daquilo que você precisaria, você produziu 700. Só que aí você vai pagar para a concessionária 400, teoricamente, tá? Então, você consumiu 400 da concessionária, não que o teu real consumo foi 400. Tá. Só que você está alimentando ali a tua instalação durante o dia. Mas é abatido isso, mas não passa para o medidor. Isso é bom para quem é um microgerador. Então, veja bem, é abatido um valor em quilowatts. Esse valor abatido já deu uma diferencinha aí de R$40. Se você pegou 400, você injetou 400. Então, teoricamente, 10 centavos a diferença. Só aí são R$40. Mais iluminação pública, depende aí a cidade, é R$15, 16, 14, 12, depende, tá? Depende a prefeitura. Mas PIS e COFINS, quando você pega a parte da fatura da microgeração, você vai que teu PIS e COFINS é muito baixo. Então, você tem muito benefício, porque o teu consumo diminui muito. E quando você faz isso, você diminui todos os impostos, os encargos em cima daquilo que você pegaria. Porque a tua necessidade passa a ser muito menos. Tá, me dá um exemplo, assim, de uma casa que você já atendeu. Falando de casa primeiro, depois a gente fala de empresa. Sim. De uma casa que você já atendeu, que tinha um consumo lá de R$500, ar-condicionado, e aí você instalou. Sim. Quanto que esse cara paga hoje? Pra gente ir pra prática. R$85, R$90. Isso é fato. É mesmo? Hoje, falando aí em uma pequena instalação, ele vai pagar um mês sim, um mês não. Teoricamente, na nossa concessionária Neoenergia Electro, o que acontece? Quando você não atinge R$70, acumula para a próxima fatura. Ou seja, uma casa que consome 300, 350 quilowatts... Então ele vai pagar só... Desculpa te interromper. Sim. Mas ele vai pagar esses R$80 mais ou menos, disso tudo que você falou. Sim. Dos impostos, tudo da energia. incluído. Entendi. Isso. Então o cara que gastava 600 conto por mês, ele vai gastar agora... R$90. Isso. Meu 700, Deus. vai pagar 95. Então, você vê hoje como é que funciona. Cada R$100 que ele aumenta no consumo dele, ele vai pagar R$5, 6, 7. Você entende? Então, isso é muito vantajoso. Por isso que a gente fala, hoje a energia solar é um excelente investimento. Então, peraí, vamos lá. Eu gosto muito dessa prática de tangibilizar as coisas. Sim. Vamos supor que o Matheus está aqui, inclusive. O Matheus tem energia solar na casa dele, que é o nosso editor. Correto. Inclusive, quero agradecer a equipe que está aqui nos bastidores, preparou tudo. Felipe Martins e Matheus Saldanha. Matheus tem energia solar. Matheus, quanto você consome na tua casa? Quanto que vinha de conta antes da energia solar? 300 e poucos. Máximo 400. Quanto você paga hoje? Hoje vem um total de 550, 500, mas assim, eu tenho que pagar 80. Você teria que pagar 80. Vem 500 e pouco com o valor que você está pagando na placa. É tipo o empréstimo que você fez, né? O financiamento que você fez. Não, esses 500 seria o tanto que eu teria que pagar. Ah, sim. Isso, é porque o consumo dele já aumentou. Então ele paga 80 porque ele aumentou. 300 era o antes. Entendi. Aí ele colocou energia solar, ele aumentou. Aí ficou mais emitido, falou, agora eu posso gastar, não sei o quê. O retorno, o investimento é esse, conforto. Porque hoje, nem tanto o ar-condicionado está ligado a conforto, e sim uma necessidade. Sim. Porque últimos 4 meses aí, se a gente puxar os históricos, todas as faturas, está exorbitante. Sim. A pessoa fala, nossa, olha, eu tô com um problema na minha instalação. Eu queria que vocês viessem aqui porque tá com um problema. Minha energia tá vindo caríssimo. Eu já tenho energia solar e tá vindo caríssimo. Aí você vai lá na instalação, aí você chega lá de dia, tem um ar de 18 ligado na sala. Aí tem 2 crianças nos quartos ligados ao ar-condicionado. Cara, não vai sobrar energia pra você injetar à noite.
Entendi. E hoje, bastante consumo nas residências, a maioria de uma residência é à noite. Aí o que Aham. acontece? Você já usou toda aquela energia praticamente durante o dia. Entendi. O que consegue, o que costuma acontecer hoje? As pessoas acham que no calor e no frio o consumo delas são iguais. Não Nossa. é. O que acontece? Uma geladeira, um freezer, ela gasta muito mais energia no calor para manter aquela temperatura do que no frio. Então o gráfico vai ficar, não vai ficar constante, vai ficar instável, porque se tá a mesma temperatura, o freezer vai trabalhar na mesma temperatura. Porém, no calor, ele vai gastar mais Rapaz, quilowatts eu para não manter sabia. a temperatura. Isso é Eu não simples. sabia disso, não. Só que as pessoas acham... Esse é simples não, pra você, rapaz. não, tá errado. Olha, eu chego todo dia no meu escritório, 8 horas da manhã eu ligo o ar-condicionado, desligo 6 horas da tarde, todo dia. Não mudou o meu consumo. Cara, mas agora minha conta dobrou. Eu tenho energia solar, eu Ou seja, pagava o R$200. mesmo consumo. O que mudou foi o clima. Na É isso? verdade, o consumo dela, ela passa a utilizar o mesmo padrão, só que o equipamento, com tudo que ela tem ligado para manter aquela temperatura, o equipamento vai gastar mais. Por exemplo, nós estamos aqui hoje em 25 graus Celsius. O que vai acontecer? Teu ar hoje, vamos pouco tá em 20 graus, 22 graus. Então ele consome um valor X. Agora você considera 40 graus e o teu ar-condicionado a mesma Vai ter temperatura. que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ele vai patinar ali, ó, bombando ali, ó, para poder Entendi. manter aquela temperatura desejada. Entendi. Então essa diferença de clima impacta no teu consumo. Então, Não peraí. que você aumentou algum equipamento. Cara, show de bola. Que bom você falar isso. Então vamos lá. Regiões diferentes no país. Vamos supor que eu moro num lugar que é mais frio. Sim. Né? Eu fui pra Gramado recentemente, você percebe lá que é chuva. Pelo menos na época que eu fui, né? Mas naturalmente as pessoas já têm essa ideia de Gramado ser um clima mais ameno, mais fresquinho e tal. Certo. Como é que é se eu tivesse uma casa lá em Gramado? Como é que seria isso? É posicionamento? É o número maior de placa? Tem essa possibilidade? Como é que é? A gente tem que calcular o índice de radiação solar de cada região. Então lá já é um outro padrão, já é uma outra radiação. Então a gente tem que analisar. Por quê? Tem regiões que tem uma radiação solar menor, ou seja, um índice solar menor. Então tem uma captação dos raios solares menores. Então você tem um déficit e você precisa colocar mais potência para chegar naquela eficiência que o cliente quer. Então nós não podemos trabalhar aqui no estado de São Paulo com os mesmos parâmetros e cálculos de eficiência de irradiação solar, por exemplo, lá no Polo Norte, lá no Entendi. Sul. Canadá. Porque cada um tem uma radiação diferente. Às vezes tem que colocar 20% a mais de potência para atingir aquela produção esperada em quilowatts. Então, cada região você tem que analisar. Por exemplo, aqui, nós estamos aqui no interior, Fernandópolis, vamos dizer. Então, o que acontece? Rio Preto, que é aqui perto, já muda a radiação solar. E é aqui 115 quilômetros. É mesmo. Não é considerável, assim, ó, uma perca grande ou mais uma quente, Rio Preto? eficiência melhor. Um pouco mais. Meu Deus. Bem pouco. Porque aqui tem muitas praias por perto, acaba aquecendo também. Que praia? sabe? Fala pra nós que eu quero Nossa, ir. praia da minha estrela em Diaporã, Cardoso. Hoje É verdade, temos várias não. cachoeirinhas. Sim. Ixi, infinidade aí de Eu lugares. vou muito pra Minas Gerais ali, vou pra Iturã, pra Isso, aqueles Água lados, e a Vermelha, gente tem que passar hidrelétrica. na ponte ali, né, cara? Isso, aqui no Arabá também, 2 usinas enormes ali de fotovoltaica. Era uma, acrescentou outra, agora vão crescer novamente. Já tem um campo lá já separado para já receber mais uma usina aqui no Arabá. Caraca. Então tá bombando. O negócio é top, é top. Tá, vamos lá. Você falou de um tema aqui que uma vez a gente tava conversando em mentoria e Sim. você me explicou algo que eu não sabia. Sim, Então vamos supor, eu sou um empresário, eu tenho uma grana e eu quero investir em algo que vai me trazer retorno. sim. Uma das possibilidades é eu investir no imóvel. Vou construir uma casa e aquilo lá, esse imóvel, vamos supor que números, né? Vamos soltar número aqui. Vamos supor que eu tenho 300 conto, faço uma casa que vai me gerar um aluguel mínimo aí. Tá? Tô jogando um valor mais baixo, mas enfim. Você me falou de uma possibilidade, aquela vez, Sim, que eu poderia investir, não que você queria, né? Você estava me contando a possibilidade. sim. Que eu poderia investir em energia solar e vender essa energia solar. Isso é normal, é legal. Você falou que faz isso hoje, você distribui Sim. essa energia, você compartilha essa energia. Vamos falar sobre isso como uma forma de investimento que nunca eu tinha pensado nisso. Isso. Então, como você comentou,
A gente já tocamos nesse ponto, que até então é um dos investimentos que nós já fizemos. Hoje a nossa empresa tem isso. Nós já temos placas instaladas em uma instalação onde a gente compartilha, ou seja, a gente vende essa energia. Então, a empresa hoje, FHR, Energia Solar, ela vende energia. Ela vende a produção dela, total. Então, o que acontece? É um excelente investimento. Falando em valores, vamos falar em valores. Hoje, a FHR, até, inclusive, vou comentar aqui agora, já recentemente, nós já estamos com um projeto já de uma mini usina. É mesmo, cara? Para poder, justamente, você ter uma ideia da dimensão do investimento. Nós estamos investindo nisso. Claro que nós estamos dando o primeiro passo, então é o primeiro contato que eu estou falando isso aqui até... Glória a Deus, né, é bom que já profetiza, já... Glória a Deus, tudo está nas mãos de Deus. E a gente tem visto bastante coisa já ao favor. Por exemplo, local, em relação a estar adquirindo já propriedade para poder ter a própria instalação e não pagar aluguel, uma mensalidade aí, né, mensal. Então, você vai arrendar uma área... Vai arrendar uma área. Nós vamos comprar. Vai comprar a área. Vai comprar um espaço. Nesse espaço a gente vai, né, ter o padrão de entrada já próprio para aquela necessidade ali, que é o máximo hoje, que é os 75 kW pico, por uma instalação da microgeração, que é o limite máximo dentro da microgeração. Então nós vamos atender na micro. Estamos tendo um pouco de problema em relação à alta tensão, ou seja, a mini geração. Muita demanda, muita usina. Então, as subestações estão até um pouco sobrecarregadas, vamos dizer assim. Tem algumas empresas, concessionárias, estão tendo até algum problema em relação a isso. Muita usina. Então, o que acontece? Dentro da microgeração, já está um pouco mais fácil esse comércio, você legalizar essa mini usina e compartilhar essa energia. Então, um dos investimentos nossos é esse, já futuramente, futuro bem próximo. Então, o que acontece? Hoje, falando em valor, vamos pôr hoje, um 300 mil hoje, um valor de uma casa. O que acontece? Hoje, com o valor de uma casa em aluguel, nesse padrão hoje, que é um porte médio, dificilmente você vai alugar por mais de R$ 1.200. Eu sei. É uma casa... Tem que ser uma casa muito boa, para você, às vezes, os 300 você não consegue comprar. Pra você pegar 1.500, 2.000. Hoje, com esse capital, a gente consegue 3 vezes mais do que isso. É mesmo. Sem sombra de dúvida. Se eu vender energia para os outros. E isso, já descontando tudo, tá? Essa questão da lei 14.300, esse filtro de ajuste de faturamento, descontando tudo. Então, isso é pra você ter uma ideia, tá? É 3 vezes mais, 4 vezes mais do que hoje um imóvel. E como é que funciona isso? É legal? Eu gosto de destrinchar mesmo o negócio. Vamos supor, a gente fez uma vaquinha aqui, eu, Felipe e Matheus. Aí a gente vai montar uma empresa, uma usina, né? Não vamos montar uma usina. Aí a gente foi lá, investiu 300 mil. Sim. Tá, galera, é o seguinte, peguei um terreno aqui, Sim. Coloquei no meu quintal. Top. Eita, Certo. Glória. Deixa... Coloquei no meu quintal. O negócio tá rendendo. Rendeu energia. Como é que eu vendo isso? É no boca a boca mesmo. Inicialmente, a gente procura as pessoas que têm essa necessidade. Por exemplo, a empresa FHR, ela atua da seguinte forma. Ninguém só ganha. Então, todos têm que ganhar. Então, a energia solar FHR hoje, ela implanta a usina e ela compartilha essa energia. O que acontece? Todos têm que ter benefício. A instalação que vai receber esses créditos, ela tem que ter um parâmetro de lucro. Ela tem que ter um benefício. Então, o que acontece? Quando a gente vai chegar no cliente, olha, é o seguinte, né? Como é que tá teu consumo aí? Eu gasto tanto e tal. Olha, sem investimento nenhum. Você queria ganhar 20% da tua fatura de energia, tudo que fosse abatido da tua conta, você queria ter esse benefício sem custo nenhum? Cara, você não tem nada a perder. 20%. Eu pago 2 mil. Cara, você vai ganhar 400 conto por mês. Pô. Aí você não ganhava nada. Agora você vai ganhar 20%. Sim. Beleza, então a nossa forma é o seguinte. A gente compartilha energia para o cliente. É abatido um valor na fatura do cliente. Valor. Então, ele tem o consumo, TUS de consumo TE, energia injetada TUS de energia injetada TE. Quando esse valor da energia injetada é descontado da fatura do cliente, lá o valor, esse valor o cliente ganha 20%, o que é abatido na fatura dele. Bateu R$ 1.600. R$ 320 é do cliente. Ele vai pagar 1.280 para mim, mais a energia da concessionária, 200, 180, 150.
depende do que vier. Então, essa é a nossa parceria para com os clientes. Então, a gente vai e conversa. Olha, a gente está, né, montando aí uma mini usina. Então você tira uma porcentagem do quanto ele pagaria, certo? Só para entender. Você tira uma porcentagem do quanto ele pagaria e ele te pagando sai muito benéfico para ele e para você também. Sim, os dois têm vantagem. Eu com investimento, então eu tenho ali um alto investimento. Então, eu compartilho a energia, eu produzo a energia fotovoltaica, a energia em quilowatts-hora mês e encaminho para o cliente através da concessionária, através de conta-contrato. A gente homologa tudo isso na concessionária. Então, é abatido um valor e o cliente ganha 20%. Então, essa é uma opção muito vantajosa para quem não tem a condição de instalar energia solar, porque é muito vantajoso. Eu indico, cara, você não tem condição de ter energia solar? Então, compra energia mais barata, você vai ganhar desconto. Cara, você tem uma condição boa? Cara, põe energia solar, cara. Se você tem condição, você tem um score bom para fazer um financiamento, põe energia solar. Top. Sem sombra de dúvida, sem pestanejar, o negócio é top. É top, ainda mais quem tem consumo. Cara, quem tem o consumo. Cara, hoje, pra você ter uma ideia, uma pessoa que gasta 5 mil reais hoje em energia, o financiamento hoje em 60 meses, sem entrada, sem nenhum investimento, cara, 60 dias de carência para pagar. Sai mais barato o financiamento que a própria energia. Sai mais barato. Muito mais barato. Isso estamos falando em 5 mil, 4 mil, 3 mil, tá? É mais barato ainda. Então, quanto mais... Ó, pra você ter uma ideia, recentemente, eu fiz um orçamento para 25 mil quilowatts por uma tecelagem. O que aconteceu? Sabe quanto que ficou o financiamento? 15 mil reais. Então, o que acontece? Ó, o cara vai economizar por baixo. Mas assim, ó, desses 25 mil que ele paga, ele não vai ter 10 mil de economia, ele sim vai pagar uma conta ainda, tá? Então, vamos supor que vai pagar aí 1.500, 2.000 de energia ainda. Então, o que acontece? Põe 2.000, só que em vez dele economizar 10, ele economiza 8. Então, 8 mil mais ou menos por mês ele vai economizar. 8 mil reais por mês. Financiando em 60 meses, 5 anos sem entrada. Cara, imagina daqui 5 anos, você está pagando 2, 3, que seja 3 mil reais de energia. Agora você imagina o investimento de um cara desse. Meu irmão, o que você acha, sendo que tem tanto benefício assim, o que você acredita que está impedindo as pessoas de investir em energia solar hoje? Confiança. Muito. Falta de conhecimento, né? Conhecimento também. Hoje as pessoas falam assim, mas nossa, o fulano colocou energia solar lá. O cara tá pagando energia, tá pagando financiamento. Cara, infelizmente, ele pegou um mau profissional. Pegou um péssimo profissional. O que eu falo para as pessoas? Gente, vocês tomam cuidado. Vocês querem fechar com outras pessoas? Vocês podem fechar. Mas saiba com quem você está fechando. Sim. Porque tem pessoas... É o seguinte, né? Ninguém tem uma bolinha de cristal e tal. O que acontece? Na hora de vender, tá todo mundo bom. E isso e aquilo, os caras, o vendedor que tá louco lá querendo defender o deles e tal. E aí o cara põe lá um monte de coisa na cabeça da pessoa e não explica como é que funciona, como é que é, não dão um pós-venda. Hoje tem muito eletricista que vende energia solar. O cara abre uma empresa, paga para alguém assinar o projeto para ele e tá tudo certo. O cara quer assim, não, vamos colocar lá tantas placas gera tanto. Cara, não é assim. Tem as questões das inclinação, sombreamento, época do ano, tem tudo isso. Aí o que acontece? A pessoa promete 500 kW e entrega 450, 420. Isso quem observa vai criar um problema aí, porque o cara prometeu o X. Agora tem gente que não observa. Põe energia solar, tchau, essa conta tá vindo o mínimo lá, o cara tá tudo certo, mas o cara não se atenta. Não, cara, eu contratei 500, eu tenho energia sobrando, mas você tá me entregando 450. Então hoje as pessoas preferem instalar mais energia para poder sobrar, mas não entregando aquilo que prometeu, para ficar mais tranquila em relação a faltar o que ela prometeu. Hoje a gente trabalha próximo da realidade. Por quê? Você não precisa gastar muito com equipamento, mas você precisa gastar pelo menos o suficiente para a tua necessidade. Você vai ter uma renda muito melhor, um custo-benefício. Você vai ter que comprar mais energia de outro para produzir aquilo que se você comprasse menos de outro, você conseguiria atingir a tua necessidade. De anti-sombreamento. Tem pessoas que enchem, inclusive eu saí de uma instalação agora há pouco. O que aconteceu? Problema. Hoje, vou falar um dado aqui que, infelizmente, é a realidade. Hoje, nós trabalhamos mais em instalação que já tem energia solar, resolvendo problemas de outros instaladores, do que próprio instalando energia solar. Cara, é fora de base. Tô falando assim, a gente fica abismado, a gente fica
boca aberta. Cabelo Quando em você pé. chega num lugar, e aí você vê aquilo e fala, rapaz, mas não é possível que o cara fez isso aqui. Uhum. Não pode. Fala, cara, tá aqui, ó. Ah, o resultado é esse aqui. Você tira a foto, manda pro cliente aqui, ó. Olha o telhado que você tem. Olha o tamanho dessa parede. Cara, é umas coisas absurdas. Uhum. Não tem como. 20, 30% a menos do que era pra produzir. Cara, coloca menos placa. Vai gerar mais do que se você tivesse colocado tanta placa pegando sombra. Acabou. Entendi. É fato. Então, pessoas enchem o telhado da pessoa e acham que com tantas placas vai gerar tanto. Não é bem assim. Então, Não tem é as assim. tecnologias. Se pega sombra nenhuma, reflete em todas. O que a maioria é assim. Vamos lá, você estava me explicando aqui nos bastidores que às vezes pega a sombra numa placa e porque todas estão conectadas, ela vai diminuir a potência e a capacidade de geração de outras que estão ali ligadas. Explica melhor sobre isso. Isso funciona da seguinte forma. O inversor é um sistema hoje com 10 O anos de microfone garantia. dele tá funcionando bem? Ele distante assim? Então, show. Então, o que que acontece? As pessoas, às vezes, ainda optam por um kit mais barato, tá? Todos eles vão te produzir legal? Vão. Dependendo da inclinação, vai produzir igual. Tá. O que que acontece? Certas instalações, você não deve colocar inversor. Lembrando que as strings são o quê? Um conjunto de placas ligado em série. Uma conecta na outra, conecta na outra, conecta na outra, e aí você vai ligando. Então, na soma das pontas, você tem todas a tensão. Então, você tem uma tensão alta, com risco de incêndio, e uma corrente significativa. Mas a corrente é o menor problema, e sim a tensão. Uhum. Mas o que acontece? Quando bate sombra em uma placa dessa string, vamos considerar aqui 10 para ficar mais fácil. Você tem 10 placas ligadas em série. Então, você tem uma string de 10. Então, Tá. se pega uma sombrinha numa placa, numa parte de baixo, uma parte de cima, hoje tem as placas half cell. Half cell, ela é metade, ela é dividida ao meio. Parte de baixo, se pegar sombra, você perde a metade da placa. Se pegar na parte de cima, você perde a metade de cima. Então, o que acontece? Pegou uma parte de baixo. Toda a parte de baixo dessas 10 placas, você tem perca percentual da sombra que pegou na uma. Você perde as 10. Ah, Meu eu tive Deus. uma perca de 15% numa placa, vai refletir em 15% de 10. Quando você tem microinversor, já é diferente. Porque o micro, ele funciona diferente. Ele tem 4 entradas para um equipamento só. Uhum. Quando você tem um inversor de string, que é isso que eu falei agora de string, você tem placas ligadas em série, então você tem 2, 3, 4, dependendo da potência do teu inversor. Então aí você tem mais folga nas instalações. Mas, por exemplo, um inversor hoje de 2 strings, de 2 MPPTs, 2 entradas. Então você faz 2 strings. Ah, eu tenho 10 placas, 2 strings de 5. Só que se pegar sombra numa, você perde produção de 5. Se estourar um conector, para 5 de funcionar. O micro é diferente. Você tem um micro inversor para 4 placas. Ah, beleza, eu quero 10 placas. 3 micro, 2 micro com 4, 1 micro com 2. Você tem 2 entradas disponíveis ainda. Então, o que acontece? Quando pegar sombra em uma, você perde produção de uma. Quando pegar sombra em uma, você tem a perda de produção de uma. Você tem uma eficiência muito grande. Elas são individuais, assim, né? Isso, então, veja bem, nós instalamos aqui, próximo aqui, na cidade aqui próxima, que eu não vou falar o nome, nem a empresa que atua na região. O que acontece? Eles proporam para o cliente bem menos potência, porque só trabalham com inversor. Aí eu falei, não, negativo. Uhum. Vamos trazer o máximo de placa para cá, livrando aqui desse paredão, desse sobradinho, e vamos pro micro. De manhã você vai ter uma perca muito pouca, porque é num bico que você tem uma perca. Cara, ó, pra você ter uma ideia, 3.200 que está pagando energia, eles estavam pagando há 4 meses atrás, que estava no início ainda, com a configuração dele, não estava produzindo tanto. Ele estava pagando 600, 500, era para estar pagando mais. O mês passado, com a inclinação que mudou, o sol está um pouco mais exposto aqui em cima, então já mudou, ele tem menos sombreamento. Cara, ele está pagando R$300 de fatura. O cara tá pulando de alegria. Cara. O cara tá pagando 2.800, 2.600 de financiamento, tá? Mas não era para suprir realmente toda a necessidade dele, não tinha espaço. Aproveitamos o máximo possível com o micro. O que aconteceu? Colocamos o máximo possível, ele tá pagando ainda uma parcela de energia e o financiamento, quer dizer, que ele tá pagando um pouco mais, tá? Pelo investimento, mas isso durante só 2 anos. É porque ele financiou em 2 anos. Tá. Então ficou top mais para ele. arrochado um pouco a parcela, mas vai acabar mais rápido. Isso, mas também. a gente indicou o micro. Com o micro, ele teve uma melhor produção. Nós conseguimos colocar mais placas, porque não tem o perigo de sombreamento, uma refletir na string toda. E aí nós tivemos o máximo de eficiência possível dentro daquele sombreamento. Acabou. Show.
cara tá rindo, quer pôr na casa dele, indica para várias outras pessoas. Por quê? Porque nós fomos lá e passamos, o negócio é o seguinte, é assim, 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 assado. Ah, porque o fulano falou, não, mas peraí, o que que tá te propondo? Ah, a proposta é esse aqui. Falou, não, esse aqui é inversor, esse aqui você não pode pôr aqui realmente. Você não pode pôr esse aqui, mas agora o micro não. Aí o que que aconteceu? Como a gente já tem a outra empresa e a gente já conhece já há 21 anos, é cliente há 21 anos da outra empresa, ele falou, não, vou fazer com você. Não foi o mais barato, mas ele, por questão de confiança, falou, não, vou fazer com você. E agora tá aí o resultado, o cara tá pulando de alegria. E é 2 anos, hein? Daqui 2 anos, ele tá sossegado. Então, ele tá pagando hoje 200, 300 reais a mais do que ele pagaria. Porém, daqui 2 anos, já tem uns 6 meses que nós instalamos para ele. Logo, logo aí, tá pulando de alegria. Tá top, o cara tá muito contente, tá rindo. Bom demais. Meu irmão, me conta, antes da gente passar para essa próxima parte, eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial. Um pouco de água, por favor. Golinho de água. Matheus, aproveita e vê o teu celular, por favor. Eu mandei um WhatsApp para você, queridão. Tá? Quero cumprimentar aqui o nosso patrocinador do podcast. Você não tem site para tua marca ainda? Site? Ainda não, mas nós estamos nessa questão do marketing ainda. Estamos bem adiantados nessas partes ainda. Porque tem um rapaz aí que é o Gabriel, do Café Web Design, que é um parceiraço nosso. Cara que eu conheço há muitos anos. Certo. Um cara top. Obrigado. Especialista em criação de site para empresas, para profissionais liberais. Então, aquele site que, quando o cara pesquisa lá no Google uma palavra-chave, aparece já o site ranqueado. Ele é um cara especialista nisso. E ele foi um dos patrocinadores assim, iniciais aqui do podcast. Foi um cara que foi um grande apoiador. Então, um grande abraço para você, Gabriel, Café Web Design. Você que é empresário, você que é lojista, você que é profissional de alguma área e quer se divulgar. Sim. Quer fazer um site que eu acho tão importante hoje, porque eu tava pesquisando também, né, esses assuntos pra gente discutir aqui. Coloquei tua empresa lá no Google, caramba, cadê? Então, Gabriel, já fica de olho atento aqui, ó um potencial cliente aí pra você. Então, tamo junto, aberto a qualquer proposta. E o Fábio, edificação de todos. E o Fábio é um cara muito interessante, porque além de ser um cara que é muito humilde, é um cara que ele tem muito resultado, né? Então, quando a gente contratou, foi para uma mentoria de 6 meses, né, Fábio? Isso. Uma mentoria que ele não obsteve, né, no sentido de investimento, ele valoriza de fato. Então, para aquilo que é bom serviço, bom produto, conhecimento, fez o curso de oratória depois, né, Fábio? Depois da mentoria de 6 meses, ele veio e fez o curso de oratória. Então, ou seja, o cara com esse resultado, com essa idade, tem a humildade de sentar e aprender. Então, fico muito satisfeito, fico muito honrado mesmo de ter pessoas como você ao meu redor. Meu irmão, me conta alguns casos, assim, ou aquele caso que mais te marcou, de uma empresa que você ajudou, tal. Você acabou de contar mas talvez uma residência que você fez, porque talvez o cara que está do outro lado ali, ele vai se identificar com essas histórias, né? Sim, o que você pode contar? Olha, deixa eu ver se eu entendi bem. Em relação a uma instalação que, tipo assim, a gente cooperou muito em relação a isso, tá? Sim. Então, vou dar um exemplo bem simples. Aqui em Minas, tá? Tem um cliente que até temos muito contato agora. O que aconteceu? Ele tinha uma estrutura, um barracão, e ele tinha uma necessidade muito grande, porque ele é o proprietário do barracão e ele alugou esse barracão. Tá. Então, o que acontece? Ele falou, cara, os proprietários estão tendo problema com tensão, e eles precisam, quer pôr energia solar para dar uma regulada ali na tensão e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, então vamos fazer o teste lá para você. Vamos lá ver, fazer uma visita local. E aí fomos lá, vimos todo o telhado dele, a necessidade deles, pegamos ali as faturas, vimos ali o cálculo e tal. E aí foi da seguinte forma, o proprietário com o cliente, então eles são muito parceiros. Então o que aconteceu? O cara falou, não, tudo que produzir, a gente vai pagar de acordo com a concessionária cobra. Mas isso é um caso específico, tá? Mas veja bem, conversando lá com o pessoal responsável da empresa, uma empresa muito grande, hoje tem milhões de equipamentos dentro desse barracão. Só para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Colocamos energia solar, mudamos os parâmetros do inversor, porque ainda assim estava tendo algumas quedas de tensão, mudamos os parâmetros, regulou muito a questão da tensão para eles, já melhorou. Eles fizeram algumas alterações na instalação, fizeram alguns ajustes, mas pela própria benfeitoria da instalação em si. Colocamos energia solar. Aí, o que eu falei para o cliente? Olha, a média aqui é de geração de 5 mil por mês. Aí o cliente falou assim,
Cara, eu só quero que o cliente pague o financiamento para mim da energia. Eu vou financiar a energia em 3 anos. Só que para financiar em 3 anos, o que você está me passando é o que eu vou pagar de parcela. Fica tranquilo. Então, o que aconteceu? Com a inclinação dele, as condições que ele tinha, aí eu instalei 75 módulos fotovoltaicos de 550, 41,25 kW pico. Então, com folga, 5 mil. Então, o que aconteceu? Devido à inclinação que ele tinha, ele tem um melhor aproveitamento nas extremidades do ano, ou seja, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, ele tem uma potência top. Então, o que aconteceu? Então, instalamos para ele em junho. Aí, a produção dele não era da melhor, era 4.400. Aí ele, você falou para mim que a produção aqui era em média de 5 mil e tal. Eu falei, sim. Ah, então, é porque deu 4.400, né? Eu vou ter que inteirar um pouquinho aqui, fica tranquilo. Falei, eu te falei que era 5 mil, média anual. Não, beleza. Aí passou outro mês, 4.500 e pouco. Beleza, não falou nada. O outro mês, 5.100, produção. Como a concessionária de Minas aqui cobra um pouco mais o quilowatts, então sai mais ou menos quase R$1. Já, terceiro mês já ficou legal. Aí passou outro mês, 5.600. Quando foi o outro mês, 6.100. Agora, recentemente, 6.400. O cara falou, cara, o negócio tá top, vai tá sobrando dinheiro. Eu falei, a média anual que eu te prometi 5. Show. Então, inicialmente, quando nós instalou, não era a melhor produção. Só que o que nós vamos te entregar, nós estamos cientes daquilo. Então, calma que vai dar certo. Maravilha você contar isso, hein, cara. Top. Porque vocês ficaram, esse cara me enganou, pô. Não, calma, meu filho. Vai dar... Média anual. É que a pessoa, veja bem, a pessoa fala o seguinte, olha, a tua produção mensal vai ser em torno de 480. O que a pessoa imagina? Não, 480 vai gerar todo mês. Não, não é bem assim. Conforme a inclinação, conforme o ângulo, conforme a época do ano, se você tiver algum problema com sombreamento ou não e tal, isso a gente vai determinar com tecnologia o que vai ser tirar de melhor eficiência, então vai produzir mais e menos. Por exemplo, teve kit que nós prometemos 400, só para você ter uma ideia, agora nesse mês agora de dezembro, cara, estourou a produção. Então o que aconteceu? Nós prometemos 400, gerou 520, nós prometemos, por exemplo, 1.200, gerou 1.400, então, mas é claro... Que é dezembro, janeiro. O kit tem que produzir mais em determinada época do ano. Porque quando chegar em determinada época do ano, conforme a inclinação, você vai ter um déficit. Esse déficit tem que ser o suficiente para cobrir quando você tiver uma potência maior. Dias agora, os dias mais extensos, mais ensolarados, é natural você ter uma produção maior. Quando chega em maio, junho, julho, o que acontece? Começa a amanhecer 8 horas da manhã, 5 horas da tarde está escuro. A incidência de raios solares são menores. Só que o que acontece? Nós temos que calcular. Quando muito, quando pouco. Fazemos uma média, traçamos uma linha. Cara, é isso aqui. Isso aqui é a tua produção. Acabou. Média anual, X quilowatts. Nós vamos entregar mais do que nós prometemos. Por isso nós fazemos um contrato. Bonitinho para cada cliente. Ó, o contrato aqui, ó. Assinado por engenheiro, proprietário da empresa, tá aqui. Show. Tudo certinho. Acompanhamento na instalação. Você pensa que esse é o maior diferencial do teu negócio hoje? Sim. Hoje a gente vê a falta de capacidade hoje. Entre placas e placas, às vezes você tem, você, o outro cara, tem a capacidade de importar da mesma fonte. Né? O que vai diferenciar você de um cara que oferece também energia solar é isso aí que você acredita? Pós-venda, a confiabilidade da produção garantida através de contrato, porque muitos não fazem contrato. Não, vou fazer o orçamento aí para tantos quilowatts. Não, é tantos quilowatts. Mas o cara só entrega aquele orçamento. Aí o cara não entrega uma proposta. Não, a empresa contratada, FHE, energia solar. Ou seja, tá digital contratante, ali. Nome tal, brasileiro, portador do CPF tal, domiciliado na residência, no endereço tal. Denomina, por exemplo, a contratada, cláusula, instalação de um kit fotovoltaico, tal, contando os seguintes itens, tantos modos fotovoltaicos da marca tal, potência tal, que vai gerar inversor, microinversor, tal, kit de fixação em alumínio, inox, não sei o que lá mais, tal, suporte de fixação, que média anual, primeiro ano, tantos quilowatts, segundo ano, tantos quilowatts, terceiro ano, tantos quilowatts. E você consegue fazer essa perspectiva baseado na tua experiência.
Sim. Porque eu falo claro. assim, a gente não tem controle sobre como é que vai ser o próximo ano, no sentido se vai ser mais Isso. sol, você faz uma perspectiva no geral, baseado na tua Isso. experiência. Voltado agora para 2023, nós tivemos um ano bem chuvoso, bem, no caso assim, sem seca. Uhum. Então, 2022 gerou quase 10% mais de 2023. Como eu havia dito, a gente entrega mais do que promete. Então, mesmo com esse déficit de produção em 2023, trabalhamos tranquilamente em todas as instalações. Show de bola. Porque a gente entrega uma margem para o cliente com folga, a gente entrega com margem. Muitos trabalham ali apertado, último dia para bater meta, coisa. O cara prometeu tanto, falei, eu não prometeria isso. Por quê? Porque eu prefiro entregar mais do que aquilo que eu prometo. Uhum. O cliente fica satisfeito. Não, você me prometeu 480, cara, gerou 550. Beleza? Esse é o nosso trabalho. O cara esquecer que tem energia solar. O cara esquece, tem instalação que ficou mais de ano sem monitoramento, mas porque o cliente não se disponibilizou em trocar o chip do modem dele. Cara, nós fomos lá semana passada, tudo perfeito, tudo ótimo, tudo lindo. Refizemos a questão da conexão dos 3 inversores, que é um sistema de 180 placas de 500 watts aqui em Votuporanga. Uhum. Top. Então, quer dizer, a garantia. Mas isso eu passei para o cliente várias vezes. Olha, e aí, teu monitoramento, como é que tá? Fábio, desculpa, eu tô por questão de saúde, eu não tô muito bem. E passa um mês, passa 2 meses, cara, passou mais de ano. Ele falou, olha, Fábio, você me desculpa, cara, tantas vezes que você me ligou, que você mandou mensagem, até te peço desculpa, era motivo pra você nem me atender durante muito tempo, tanto aí para pagar um pouco do trabalho que eu dei para você. Uhum. Mas tá estabelecido, já chegou o chip, vamos lá trocar? No outro dia, então vamos lá. Show. Organizamos uma equipe, vamos lá. Perfeito, top. Meu irmão, A garantia é essa. Vocês hoje atendem no Brasil inteiro. Aonde tiver necessidade e, claro, a gente conseguir atender em questão de valores. Porque às vezes, de repente, é lá, por exemplo... Roraima. Então, às vezes vai ter uma equipe lá que vai fazer muito mais barato, porque o nosso deslocamento, tudo... Eu sei que você fez no Mato Grosso, aqui numa fazenda, né? Que não era tão perto também. Chapadão, perto do Paraíso das Águas. Tá. Uns 400 quilômetros. 400 km dentro da fazenda. Show. Cronometrado. Maravilha. Top. E era um amigo, era um cara que te conheceu? Como é que foi a história? Só pra finalizar. É um dos parceiros que eu tinha da minha empresa atual, que é da parte de distribuição. Comecei meio que junto ali com o cara. E pela questão da confiança, de nós trabalhar junto, ele já me conheceu. Inclusive, ele já tinha fechado com outro. Aí ele falou, Fábio, é o seguinte, eu vou mentir pra você não. Já fiz o orçamento, já tá meio encaminhado aqui. Mas faz um orçamento aí pra mim, quem sabe? E aí fez um orçamento para ele gostou, falou, vamos fazer o seguinte, você pode vir aqui? Eu falei, tudo bem, sem compromisso. Eu falei, não, tudo bem, eu vou olhar, porque eu já tinha passado o orçamento, porque eu já tinha interessado. Lá no Mato Grosso. E outra, interessante, lá no Mato Grosso, o pessoal trabalha só com inversor. Quando eu propus para o cliente, olha, o meu sistema, eu vou te passar um orçamento com inversor e com microinversor. Mas o que é bom? Que o cara não sabia. Olha, aqui é o seguinte, microinversor você tem 15 anos de garantia, o inversor você tem 10. A eficiência de um é diferente do outro e tal. Aí ele falou assim, não, faz um orçamento com micro para mim. Mais outro para mim que eu quero fazer com micro. Mas como é que funciona isso? Você consegue monitorar isso? O cara não sabia, nem questão de tecnologia, de monitoramento. Falei, lá do estado de São Paulo, eu sei tudo que tá acontecendo aqui. Show. É mesmo? Então eu tive a oportunidade de andar em algumas propriedades dele e alguns vizinhos lá no Mato Grosso. Ele me levou, fiquei 2 dias lá na fazenda. Maravilha. E aí, nessas visitas, eu vi alguns sistemas fotovoltaicos. Cara, os caras não tem nem monitoramento. O cara nunca teve. Tem Wi-Fi, tem tudo. Os caras não criam planta. O cara, tipo assim, tá funcionando. Parou de funcionar, vai vir a fatura mais alta, os caras vão ver. Eu falei, não, esquece, isso daí já é passado. Hoje não tem isso. Ou seja, temos muitas oportunidades ainda dentro desse setor, né? Muita. Meu irmão, o que você enxerga pro futuro desse setor? Né? Como a gente vê, assim, se for no setor automobilístico, a gente vê a inserção dos carros elétricos vindo para o Brasil, aquele rolo. Como é que tá dentro do teu setor hoje? Como é que você enxerga o futuro, assim, próximos 5 a 10 anos? Promissor. Muito promissor. Você acredita que não tem outra forma que vai suprir a necessidade da geração de energia tão vantajosa, tão poderosa quanto a energia fotovoltaica nesse formato, nessa metodologia que vocês oferecem hoje? Hoje, sim, posso te falar isso com bastante convicção em relação aí a investimento,
crescimento no mercado, cara, quem tem a necessidade, quem tem a condição, é muito vantajoso e vai ser muito vantajoso, independente, lei aumentou mais 5%, aumentou mais 12%, aumentou isso, aumentou... Cara, hoje o payback é muito rápido. Então, isso é um excelente investimento. Tem muitas outras formas de investimento, outras empresas, é claro que depende da empresa. Tem empresa que tem um faturamento alto, tem um faturamento mensal, claro, digamos, de cada empresa em particular. Mas, em si, energia solar fotovoltaica tem sido exponencialmente vantajoso esse sistema, essa implantação hoje no mercado. Quanto tempo, em média, payback? Para quem não sabe o que é payback, quanto tempo leva para retornar o dinheiro que eu investi? Quanto tempo payback? Média instalação, 3 anos. Grande instalação, 2 anos e 3 meses. Depende. Depende. Hoje está muito barato em relação aos valores, mesmo com essa implantação dos impostos de concessionária, mesmo com essa importação com aumento em janeiro de 10,8% dos produtos importados. Tá top. O negócio é top. Que bom. Eu vejo teu engajamento, né, cara? Tua alegria, o tesão que você tem nesse negócio. É muito gratificante a gente chegar e a gente dominar aquilo que nós estamos falando. Claro que tem muita tecnologia que não são as que nós atualmente trabalhamos, mas nós temos a capacidade de entender, ligar no suporte, procurar ver o que está acontecendo, pegar os parâmetros, pegar tudo o que está acontecendo. Isso nos dá uma confiança muito grande em relação ao quê? Nós não sabemos ainda, mas nós vamos saber. Então, tem muitas instalações que tem inversor, cara, que você nunca nem ouviu falar na vida. Mas a tese em si não muda muito. Então, você já tem uma base. Você analisa ali corrente, tensão, faz todos os testes, vê o datasheet dele, baixa o datasheet, vê a questão dos parâmetros dele, que pode ser regulado ou não, se precisa ser alterado alguma coisa ou não. Cara, a confiança que nós temos hoje, quando nós chegamos na instalação, é confiança que nós não sabemos ainda certa tecnologia, mas nós temos a capacidade de buscar e entender e entregar para o cliente o real resultado daquilo que ele precisa. Show. Porque ninguém nasce sabendo, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, a capacidade de interesse, nós chegamos longe. Tá. Vai longe. Meu irmão, para partir para o final aqui, eu sei que você é um cara bem sucedido, tá? Financeiramente, em relação às empresas que você toca também, porque você tem uma distribuidora. Sim. Que desde lá de trás, quando eu conheci, você já tinha muitos resultados. Você tem uma equipe na distribuidora, você tem uma equipe aqui na energia solar. Sim. Aqui você responsabiliza o sucesso que você tem hoje dentro dos negócios. Deus, primeiramente Deus, acima de tudo. Cansei de instalação, cara, eu não sabia nem por onde começar, mas antes de sair de casa, como cotidianamente, a gente levanta, a gente faz ali os procedimentos ali e tal, questão de saúde, ele toma uma água ali, um limãozinho com vinagre ali, orgânico e tal. Enfim. Você percebe que ele tem quase 60 anos e a pele dele, cara jovem, é nada. 40 e poucos, né? Uns 40 e poucos. Vai estar bem conservado. A gente que somos simples, somos humildes, temente a Deus, a gente dobra o nosso joelho antes de sair. Já aconteceu várias vezes, inclusive recentemente. O que acontece? Nós não temos conhecimento nenhum. Muitas coisas nós não sabemos que nós vamos encontrar, mas cabe a humildade da gente dobrar o joelho e pedir para Deus. Cara, quantas instalações eu cheguei e não tinha noção por onde começar. E aí você começa a ver aqui, você começa a entender, cara, sai da instalação. Cara, tão simples, cara. Eu achei que era o bicho de 7 cabeças, que não sei o que lá mais, essa tecnologia aqui, essa solução aqui, papapá, que você procura na internet quando você não tem conhecimento. Aí você procura ver isso, aquilo. Fala, cara do céu. O cara não explica direito. Aí você vai ver na prática, claro, Deus mostra as coisas pra gente. Cara, eu fui vendo isso, vendo aquilo, cara, uma coisa que era bicho de cabeça. Aí eu fui ver na prática, graças a Deus, saí da instalação, olha, contente, falar assim, cara, isso aqui eu consegui. Isso não é só várias instalações. Isso que a gente faz é a simplicidade de entregar tudo nas mãos de Deus e aquilo que Deus preparar para nós, a gente tem que dar glória a Deus. E aí a gente trabalha contente. A gente não somos melhor do que ninguém, mas nós sabemos que nós temos a capacidade
de resolver aquele problema de uma forma ou de outra, manda pra garantia, ou não sei o que mais, liga pro suporte. Cara, cada instalação é de uma forma diferente. E aí hoje eu atribuo tudo isso, primeiramente a Deus, a minha família, a minha esposa, filhos. Então hoje eu sou grato a tudo, a equipe, tá? Os colaboradores, que hoje eu não sou eu sozinho, a gente tem uma equipe. Tem cada empresa, a gente tem as equipes, tem os colaboradores, que a gente não tem empregados, funcionários, a gente tem colaboradores, Sim. multiplicadores. Sim. Então isso é o que faz nós crescer, a gente não consegue crescer sozinho. Tanto é que é o ponto de eu abrir essa nova empresa, eu buscar o estudo da faculdade, é o fato de a gente enxergar que a gente pode crescer, mas claro, na humildade, na simplicidade e trabalhando certo, porque ninguém perde por andar certo. Pode demorar, mas o resultado vem, a gente não pode ter pressa. Tudo está nas mãos de Deus, no tempo certo. Ele encaminha as pessoas na nossa vida. Ele dá o entendimento, o discernimento, discernir o que é bom, o que não é bom, o que é de Deus, o que não é de Deus, aquilo que a gente tem que pegar, aquilo que a gente tem que absorver, aquilo que a gente tem que descartar. Então a gente vai dando muito glória a Deus, dizendo que Deus é bom na nossa vida. Hoje a gente tem uma questão aí de igreja que a gente segue Deus que a gente nasceu, então a gente é independente de religião, a gente serve a um Deus. E esse Deus, ele não tem deixado faltar nada para mim, muito pelo contrário, eu sou muito grato a ele pela força de vontade, pela garra, pela determinação, pela honestidade e pelos negócios e por tudo que acontece hoje, não tem outro para mim agradecer a Deus. Não tem outra pessoa, não tem um X assim, ó, se não for Deus. A Deus acima de tudo. E o resto, Deus vem acrescentando. Graças a Deus. Muito contente. Eu só te dei esse chutinho pra você cabecear, porque eu sabia que você ia falar isso. Não tem outra coisa. Conhecendo você do jeito que eu conheço. Sim. E assim, só pra finalizar, eu quero te parabenizar, porque desde quando eu te conheço, eu nunca vi você nesses 6 meses de mentoria, depois a gente continuou, ou seja, faz mais de anos. Sim, sim. Acredito que a gente se conhece. Já. E eu nunca vi você reclamando de absolutamente nada. Fábio, como é que você tá? Cara, tô bem, graças a Deus, e tá tudo certo. E essa questão de você falar que colocou o seu joelho no chão e orou, quantas vezes você me contou isso dentro de mentoria individual? Eu e você me contando algumas histórias, algumas experiências poderosas. E eu percebo que você está no favor de Deus. Porque, se a gente for pensar assim, vamos divulgar a sua empresa, fazer o marketing, fazer isso, fazer aquilo. Você tá, vamos falar a verdade? Tá baixo ainda nesse sentido, mas o negócio rola. Sim. O negócio flui, as pessoas te procuram, um indica pro outro. Nossa, e daqui a pouco você não tá... bastante. Sim, teu negócio flui, tem sucesso, prospera. Graças a Deus. E eu fico feliz, cara, porque você é mais um testemunho pra mim. Um cara que é uma referência no sentido de humildade, de honestidade, de ter resultado mesmo, de não mudar quem você é, de tratar todo mundo bem e ser um cara temente a Deus, do jeito que você é, falar dele sempre quando você tem oportunidade. Sim, claro. Então, meu irmão, que feliz. Tô honrado, tô feliz também por esse podcast. Eu fiquei pensando assim, cara, será que eu vou dar conta de entrevistar, né? Será que eu vou ser capaz de falar sobre esses termos, sobre esses números? Sou um cara muito de humanas. Já fiz essas contas pra mim, eu vou ficar meio perdido, mas tô feliz com o resultado. Sim, opa, agradeço eu, tá, pela oportunidade de estar aqui e falando um pouco aí que, na verdade, não é só a tua curiosidade ou a tua leiguice, vamos dizer assim, Sim. mas de uma maioria hoje que a gente encontra no mercado. Tem muitas pessoas que buscam a internet, buscam coisa areada, algumas coisas falsas que tem na internet, ainda que a energia não compensa. Cara, isso é tudo fake, isso é tudo mito, vamos dizer assim, isso daí não existe. Mas assim, ó, hoje existe, em pleno século XXI, pessoas desinformadas. Muitas. Sim. Muito. Então, pessoas são leigas porque quer. Porque tem informação na palma da mão, que hoje quem não tem um celular. Querendo uma informação, marcar uma consultoria com você, porque eu sei que você não é o cara que vai empurrar produto, né? Vai empurrar o projeto para pessoa. Às vezes ela nem tem perfil para fazer, mas você tá querendo empurrar para pensar na grana. Sim. Não, eu sei que você é um cara, um vendedor consultivo, que vai ouvir, que vai fazer uma pesquisa, que vai visitar o lugar, Sim. que vai mostrar para a pessoa. Onde que a pessoa te encontra? Votuporanga, Fernandópolis, no WhatsApp, no Instagram. Tá, teu Instagram qual que é? É @FHR Energia Solar. Tá, show de bola. Fala de novo. FHR Energia Solar. Energia Solar. Show. Isso. E o WhatsApp? DDD 17 997 34 92 97. O Tá. WhatsApp pode mandar mensagem, pode mandar áudio, foto, escrita, o que for preciso. Maravilha. Pode mandar que a gente está pronto a atender a equipe para tirar todas as dúvidas em relação a algumas visitas técnicas, se possível.
que for preciso. Sim. Dentro dessa necessidade, pode contar conosco. Estamos aí para resolver o problema e acabar com um certo tipo de problema também, infelizmente, por alguns maus integradores. Seja para instalar, ou seja para corrigir uma instalação. Instalações também. Perfeito. Estamos crescendo muito, infelizmente, nessa questão de dar suporte aonde já tem energia solar. Mas isso é bom, pô. Isso porque é bom é uma por um lacuna. lado, mas é ruim para o cliente. Aí Eu quando sei, a gente vê alguma coisa, Se fala, ele já cara, fez, mas se ele já fez, não tem o que fazer. infelizmente não teve a oportunidade de fazer Sim. conosco, mas a partir daí a gente É, garante porque- tudo para ele, tudo que ele for preciso, o que ele precisar, estamos prontos ali a atender. Mas até então a pessoa passa raiva, passa dor de cabeça, a empresa prometeu É. tanto. Cara, infelizmente, o que eu falo é o mercado em si de profissionais. Sim, eu digo que é bom porque é um braço na tua prestação de serviço. Não, eu tenho Né? crescido muito. Porque Muito. você arruma um negócio, não, cara, agora nós vamos monitorar, nós vamos ajustar. É um braço dentro do teu negócio, Sim, pô. Só de melhorou manutenção. Não, estamos, cara, estamos assim, ó, Monitoramento. crescendo exponencialmente essa questão indicação. Cara, tô com um problema aqui, não sei o que lá mais, você pode vir para mim? Claro, posso. Né? O que tá acontecendo? Fala para mim. Aí, não, manda uma fatura tua para mim. Não, manda o teu login sendo o teu inversor. Eu vou acessar daqui, eu vou ter todas as informações da tua instalação, né? Vê para mim aí, o que você tem aí, ó, eu tenho 1 ar, 2 ar, 3 ar, coisa ali, tal, aí você vai enxergar. Não, fala o seguinte, que hora que você pode receber uma visita técnica no local? A gente cobra um valor X pela visita, e aí demais instruções, demais necessidades, a gente vai estar passando para você. Mas se você quiser adquirir uma visita técnica, nós vamos no local. Perfeito. Meu irmão, finalizamos por aqui. Quero te agradecer mais uma vez. Quero agradecer a equipe aqui que está nos bastidores. Felipe Martins, Matheus Saldanha. Cuidou de toda essa estética aqui, bonito. Coloca estante, a luz, não sei o que. Glória. Não, Deus é maravilhoso. Deixa tudo preparado também, né? Glória a Obrigado, Deus. equipe. Obrigado, Fabião. Eu Você que está agradeço pela assistindo oportunidade. esse podcast, essa entrevista aqui, espero que tenha gerado. Espero não, tenho certeza que gerou muito conhecimento, assim como gerou para mim, né? Agora eu vou sair sabendo muito mais do que eu entrei aqui nessa entrevista. Meu querido, obrigado, Perfeito. abraço, sucesso, tamo junto, fica com Deus. Viu? Amém. Obrigado, eu. Agradeço a todos. Até mais. Valeu, galera. Finish. Feliz.